Oi, gente querida, que bom estar aqui com vocês. É sempre uma alegria, um privilégio para mim estar falando com todos vocês. E como prometido, hoje eu estou fazendo esse vídeo para explicar algumas coisas para você concernente, primeiro, a construção do terceiro templo. Segundo, a visita do Bolsonaro a Israel, que apoia isso que ele está dando a Israel. E terceiro, como Deus olha para Israel nos nossos dias. Será que ele ainda tem planos para o povo de Israel? Ou será que ele já considerou o povo de Israel como um povo que o rejeitou e agora os seus olhos estão voltados somente para a igreja? Bom, a razão de eu estar fazendo esse vídeo para vocês hoje é porque o Bolsonaro esteve em Israel e muita gente está dizendo aí que o Bolsonaro assinou a proposta de se construir um terceiro templo. E muita gente está dizendo, olha, esse terceiro templo vai ser o templo do anticristo. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a questão de fake news. Vocês sabem que a internet, muita coisa que a internet fala é mentiroso. Por isso fake news, notícias falsas. E para mim, sinceramente, eu pesquisei, eu não vi nenhum jornal sério, nem escrito, nem jornal televisionado que tenha dito que o presidente do Brasil assinou um acordo para se construir o terceiro templo. Gente, se só o fato do Bolsonaro ter mencionado a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, já deu um bafafá, o mundo inteiro falou sobre isso. Vocês já imaginaram? Quando foram falar de um tratado de paz para construir um terceiro templo, vai ser dito em todos os jornais do mundo, gente. Então, tomem cuidado porque isso muito provavelmente seja fake news. Mas pastor, o que realmente ele estava assinando? Ele foi no Museu do Holocausto, e lá no Museu do Holocausto tem um livro para pessoas que são ilustres assinarem a sua visita. Aqui eu quero deixar algo muito claro para todos vocês. O dia que se propuserem um tratado de paz, que esteja lá no seu bojo a construção do terceiro templo, eu serei radicalmente contra. Por quê? Porque eu sei que isso estará dentro desse acordo de paz que o anticristo vai propor para várias nações. Vai ser um tratado de paz muito específico. Ele será de 7 anos, como diz Daniel capítulo 9, e ele vai ser um acordo de paz entre várias nações. Na minha maneira de entender, vai envolver as 3 principais religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e o islamismo. Portanto, esse acordo vai permitir que Israel construa um templo lá no Monte Moriá, onde tem 2 mesquitas. Aliás, uma é Al-Aqsa e outra é o Domo da Rocha, que nem é mesquita, mas é chamado assim também. Então, a primeira coisa, fake news. Eu vi, inclusive, me mandaram um vídeo de alguém dizendo que o Bolsonaro está apoiando o acordo do anticristo. Gente, eu não vi nada que esteja nessa direção. Se mais para frente provarem que o que ele assinou foi isso mesmo, aí eu sou o primeiro a ser contra. O que ele assinou foi simplesmente um livro que mostra a sua visita, a sua presença no Museu do Holocausto, que é um dos museus mais impressionantes do mundo. Eu já estive lá várias vezes e mostra realmente a atrocidade, a monstruosidade que foi o Holocausto. Segunda coisa importante de dizer é esta questão do tratado de paz. Vai acontecer? Vai acontecer. A Bíblia diz que vai acontecer. Ninguém vai poder impedir. Quando chegar o tempo disso acontecer, irmãos, o acordo de 7 anos, o tratado de paz de 7 anos entre as nações e entre essas 3 religiões, nem nós vamos poder impedir. Mas é óbvio que nós vamos ter que ficar contra. Agora, e quanto a Israel? Porque em função disso, em função do fato de eles não crerem em Jesus, em função do fato de que um dia eles vão aceitar o anticristo como falso Messias, nós temos que ser contra eles de forma alguma. Nós como cristãos, nós temos que nos lembrar que nós somos filhos de Abraão espirituais. Eles são os filhos descendentes da carne, do sangue. Mas a promessa que Deus fez a Abraão
continua valendo para os judeus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Hoje o mundo está vivendo o recrudescimento, a volta do espírito antissemitista, de odiar judeus, de perseguir judeus e até mesmo de não aceitar o fato de que eles existem como nação. Queridos, a Bíblia diz em Isaías: pode uma nação nascer num só dia? Sim, e Deus fala que Israel voltaria a nascer num só dia. Isso aconteceu exatamente assim no dia 14 de maio de 1948. Então, embora o mundo não aceite, não chame Israel de Israel, chame de Palestina, nós cristãos precisamos assumir uma postura de apoio a Israel, porque é uma nação democrática, porque é uma nação, a única nação no Oriente Médio que permite que várias outras religiões existam e povos com religiões diversas existam. Então, Israel é de fato uma nação democrática e deve ser apoiada tanto por uma postura política democrática que tem, mas também nós como cristãos, por entendermos que Israel é o povo de Deus. E quanto à questão da terra, eu quero ler para vocês o que está lá no livro de Joel, capítulo 3, versículo 2, e diz assim: Deus falando que ele vai julgar as nações por uma razão. Diz assim: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Josafá no hebraico é Yehoshafat, o Senhor julgará. E ali entrarei em juízo contra eles, por causa do meu povo, da minha herança Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Veja, Deus está dizendo assim: todas as nações e os povos que invadiram Israel, que levaram o povo de Israel, espalharam entre as nações nos exílios, serão julgadas. Então aqui Deus está deixando claro para todos nós que a questão da terra prometida é séria. A terra é de Deus e Ele deu para o seu povo Israel. E todo aquele que for contra isso, e todo aquele que dividiu e tirou o povo de Deus de lá, será julgado no dia em que Deus for julgar as nações no vale de Josafá. Então, as pessoas me perguntam: pastor, por que você reconhece que Israel é uma nação e tem o direito de estar lá? Porque Deus deu aquela terra para o seu povo. Ele diz: para o meu povo Israel, a minha herança. E todo aquele que dividir, e todo aquele que invadir e que espalhar o meu povo da terra prometida, eu vou julgar no dia que eu julgar as nações no vale de Josafá. Algumas pessoas também têm me perguntado: mas pastor, Israel agora não é a igreja? Será que Deus não deixou de tratar com Israel porque eles rejeitaram o Messias? Muita gente até acusa, dizendo que a gente é muito voltado para o Velho Testamento. Bom, querido, Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. As promessas que Ele fez a Abraão, a Davi, ainda não se cumpriram. E Deus diz que é um pacto eterno. Isso tanto é verdade que depois de 2000 anos eles voltaram para a terra milagrosamente depois de um holocausto. Mas eu quero ler um texto de Romanos, capítulo 11, porque esse tipo de pergunta já fizeram para o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás. E ele, que era um apóstolo dos gentios, ele deixou claro que ele cria que Deus ainda não tinha terminado a sua tratativa com o povo de Israel. Leia em casa o capítulo 11 de Romanos, leia o capítulo inteiro. Eu não vou ter tempo para fazer isso aqui, mas eu vou ler alguns versículos que são suficientes para elucidar essa questão. Paulo está dizendo assim: porque não quero, irmãos, a partir do versículo 25, tá? De Romanos 11, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus permitiu que o povo judeu endurecesse para que o evangelho fosse pregado para os gentios, ou seja, foi o endurecimento do coração deles que garantiu que a mensagem chegasse a nós, os gentios, até que haja entrado a plenitude dos gentios, ou seja, até que o número de gentios que não são judeus se convertam, e assim
todo Israel será salvo. O que Paulo está dizendo? Quando acabar o tempo dos gentios, quando acabar o tempo das nações receberem o evangelho e se converterem, Deus vai alcançar de novo o seu povo Israel. E ele continua dizendo no versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Jacó é o outro nome para Israel. O que Deus está dizendo? Quando eu for tratar de novo com o meu povo, eu vou mandar o verdadeiro Messias, e ele vai converter o povo. Virá primeiro o anticristo, o falso Messias, mas quando as nações estiverem todas congregando para destruir Israel, Jesus vai aparecer no céu e eles vão se converter. E o texto diz assim, esta é a minha aliança com eles, versículo 27 de Romanos 11. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, gentios. Ou seja, para que vocês pudessem ser alcançados, eles tiveram que rejeitar. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Ou seja, Deus os escolheu, Deus amou os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e por causa do amor deles, eles continuam dentro do plano de Deus e um dia se converterão. Aí ele diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então essa história, essa balela de dizer que Deus não tem mais nenhuma aliança com Israel é mentira, gente. Porque estes dons que Deus deu, a vocação que Deus deu para Abraão, para Isaque, para Jacó, são irrevogáveis. Deus tem compromisso não só com você, mas com a sua descendência também. E ele diz no versículo 30, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, judeus, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque a todos Deus encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Paulo, portanto, no capítulo ele começa dizendo que eles são a oliveira verdadeira. Nós éramos uma oliveira brava, e Deus tirou os ramos da oliveira brava e enxertou na oliveira verdadeira. Mas Paulo diz, não se esqueçam, eles são a oliveira verdadeira. Então, meu querido, saiba que o tempo dos gentios, o tempo da igreja, é um hiato. Deus vai alcançar os gentios em todas as terras, em todas as nações. Quando alcançar a plenitude dos gentios, Deus vai arrebatar a sua igreja. E aí ele vai tratar com o seu povo Israel. E eles serão salvos. Então nós que sabemos disso, nós que sabemos do plano de Deus, nós que sabemos que um dia eles vão fazer uma aliança com o falso Messias e vão pagar caro por isso, nós temos que orar por eles, temos que amar o povo de Israel, defender a sua causa, para que um dia, quando chegar a hora, eles possam voltar para o Senhor e reconhecer a Jesus como único Senhor e Salvador. Então, para finalizar o meu vídeo, eu quero fazer um resumo. A visita do Bolsonaro em Israel foi maravilhosa. Este apoio, esta aliança com Israel é bênção para o Brasil. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Segunda coisa que eu quero dizer, não creio que o que ele assinou tenha sido este apoio à construção do terceiro templo. Porque se fosse, estariam em alguns dos principais jornais do mundo. Muito provavelmente isso é fake news. Agora, se amanhã ficar provado que foi realmente isso, aí ele assinou uma coisa errada e caiu numa cilada. Nós sempre deveremos ser contra esta assinatura do acordo de paz e também da construção do terceiro templo. Por quê? Porque sabemos que isso está dentro da agenda do anticristo. Mas eu acho muito difícil que isso seja o que ele assinou. Pelo que eu vi na televisão, aquele livro ele assinou no Museu do Holocausto, quando ele fez a visita, e por ser uma visita ilustre, ele assinou como todas as outras pessoas ilustres assinam, o livro de visita. E em terceiro e último lugar, não se esqueçam,
Por causa do endurecimento do coração de Israel, nós gentios fomos alcançados. Mas Deus jamais vai deixar de cumprir a aliança que ele tem com Abraão, com Isaac, com Jacó. Israel ainda é o povo escolhido de Deus e será alcançado pelo Messias no período da grande tribulação. Então nós, como cristãos, amamos os nossos irmãos e os apoiamos, porque Deus ainda vai tratar com eles e eles ainda se converterão. Amém? Olha, eu quero agradecer a todos vocês que têm visto esse canal, pedir que você se inscreva, clica no sininho também para você receber sempre notificação das mensagens que eu pregar. Mas, por favor, mande este vídeo, compartilhe, porque ele é muito importante, que tem muita gente, centenas de pessoas fazendo perguntas para mim, confundidas, achando que apoiar Israel significa apoiar o anticristo. Não tem nada a ver, tá bom? Um beijo grande no teu coração, Deus te abençoe.